Olá, gente. Namastê. Oi, Lila. Namastê. Vamos deixar aos pouquinhos as pessoas irem entrando. Oi, Má. Namastê. Já vou aqui chamar a Val. Vão entrando, pegando o seu chazinho, sua água para nosso bate. Muitos devem estar no horário do almoço, muitos vão assistir depois. Olá! Oi, Ai, calma oi, Val. aí. Tudo Só virar a câmera. É, já Ê, tudo bem, tudo. Namastê? Namastê, Nath. Oi, Tatá. Assinando todo mundo. Ô, Nath, Bem-vindas, bem-vindas. só para dizer que eu não consigo te ver, tá? Então, só pergunta pro pessoal se eles conseguem ver nós duas. Hum, ué, É, pessoal, vocês estão vendo as duas? Hum. às vezes dá esse bugzinho. A Tatá estava aí, ela foi da nossa primeira Conexões Somáticas, trazendo esquizoanálise. Ai, que bom, tá? Ela vê as duas. Ótimo, então. Tranquilo. Você não me enxerga, é isso? Não, para mim aparece uma tela preta, né? Mas tá tudo certo. Já aconteceu isso outras vezes? Tá. Já, esse é um dos bugzinhos que pode dar. Você acha que se a gente sair e entrar de novo, isso pode. Eu acho que não tem necessidade. É, assim, é só ruim porque eu não vou ver a sua expressão, mas assim, Tá, já aconteceu isso e foi tranquilo. Na gravação fica as duas, dá tá, para ir virando, tá? tá bom. Tá, já aconteceu também com a Tá. Nunca aconteceu isso comigo de imagem, mas se você se sente confortável, Val, a gente vai, senão não tem problema a gente retomar, tá? Tá, pode ir por mim, pode tocar o barco que tá tranquilo. Vamos lá. E você me escuta bem? Escuto, o som Tá tá bom, ótimo. Você consegue legal. me escutar bem? Também, super. Então vamos Ótimo. embora. Pessoal, então bem-vindos todos, todas, pessoal que vai entrar mais tarde também, que vai assistir a gravação. Só lembrando que fica aqui no Insta, é a nossa terceira live do Conexões Somáticas, e tem o meu canal no YouTube que eu tô fazendo nascer aí aos pouquinhos, e a ideia lá fica muito mais fácil, porque vai ficar todo o conjunto das lives, fica tudo mais organizadinho, tá? Mas também eu vou postando isso aos pouquinhos para todo mundo ficar a par. Tá bom? É, Então, dando bem-vindo, né, a todos. Só lembrando o que é o nosso Conexões Somáticas, muita gente está chegando agora. É um projetinho que nasceu, até para também botar mais palavras para a Valéria, é um projetinho que nasceu com o intuito, né, meu, desses estudos do corpo, da mente, do espírito, nasceu de trocar saberes, porque eu mesma fico fazendo 1000 cursos desde que eu entrei para essa área, desde que eu medito, desde criança, desde que eu uso o corpo para dançar, para fazer meus exercícios. Eu sempre fui uma grande buscadora e adoro esses temas. Então, adoro trocar com profissionais. Bem-vindo, Rafa. Adoro trocar com profissionais que são, né, sejam terapeutas, sejam professores, tudo que ajuda a engrandecer a gente, né, ampliar o nosso repertório sobre corpo, mente e espírito. Afinal, a gente vive nesse corpo, né? E não é só para quem quer trabalhar com isso. Então, se a gente vive nesse corpo, e a gente pode entender um pouco mais sobre ele, sobre suas funções, sobre o que está acontecendo com a gente,
é uma janela de autoconhecimento, né? Então, não só para os que querem trabalhar e que estão na área. Então, o Conexões é para a gente ampliar essas visões e é para a gente conectar mais profissionais, tá? Então, fico feliz, Val, de você vir agora como nossa terceira live aí do Conexões, trazendo um pouquinho do Feldenkrais, que eu tive agora numa imersão que a Valéria criou de Feldenkrais, que foi um retiro, né? Uma imersão num sítio, num lugar gostoso, onde ela trouxe um Hans, que é o grande professor dela, que ele é demais, né? Honrando já aqui a presença do Hans. E ela está agora, né, se formando na formação do Hans de Feldenkrais, mas já tem uma bagagem grande como fisioterapeuta. Deixa eu até só ler aqui já a sua introdução, Val. Ela é fisioterapeuta atuando como neurofuncional e reeducação consciente do corpo, queixas mais ligadas, né, a dores físicas, lombalgia, cervicalgia, posturas. E ela agora está finalizando o processo dela de formação em Feldenkrais, mas também possui formação em psicopatologia psicanalística, entre outras formações que abrangem os estudos do movimento. Então, uma formação bem rica aí também, né, Val? Então, sim, eu a conheci agora nessa imersão de Feldenkrais, que eu sempre também, né, como eu falei, eu sou buscadora e vou indo atrás de várias coisas. E aí eu já tinha feito aula com a Alessandra. Eu acho que ela também é uma professora das antigas. E eu lembro que as minhas primeiras aulas de Feldenkrais, eu ia assim, de aluna mesmo, fazia, e eu adorava, porque eu já fazia um pouco de yoga, dança, de umas coisas mais ativas. E aí o momento que eu lembro, 10 anos atrás, que eu entrava numa aula de Feldenkrais, eu relaxava muito. Tipo, eram movimentos mais suaves, mais lentos e mais meditativos. E eu lembro que eu relaxava muito. Então também trago o nome da Alessandra aqui, que foi uma porta de entrada, assim, né? Não fiz muitas aulas, mas o pouco que eu pude ter esse contato foi com ela. E aí, só, né, terminando de te introduzir, veio essa imersão. Para mim, aqui no Instagram, surgiu. E eu falei, que legal! Vou passar, acho que 3 dias aí num sítio, que eu adoro fazer retiro, tendo um pouco mais desse Feldenkrais, para agregar um pouco mais e para eu também descansar. E aí foi que então eu conheci a Valéria e o Hans. Então, Val, adorei tudo que eu tive lá, adorei, foi assim, mais do que as minhas expectativas. E aí eu quero que agora você conte um pouquinho pra gente, né? Tudo que foi isso. Bem-vindos aos que estão entrando. E conta um pouquinho pra gente. Acho que a primeira coisa de tudo é o que é, né? O que é, de onde veio, como nasceu o Feldenkrais. Bom, Nath, primeiramente agradecer pelo convite, também por sua participação, né, na imersão do Feldenkrais que aconteceu nesses últimos 4 dias. E foi muito especial, de verdade. E assim como você, eu também sou uma buscadora, né? Eu estou ali, estou há 15 anos na área da fisioterapia, sempre buscando estudar, para mim e para o outro também, né? Então, assim, essa questão de começar a ver o corpo na sua forma global, né? Em todos os seus campos, isso está cada vez mais fazendo sentido para mim. E foi nessa caminhada que eu encontrei, né? Me encontrei com o método Feldenkrais. Como você falou, estou já finalizando, né, a formação Feldenkrais T Ativa, que é fundada pelo Hans Machado, que foi quem conduziu a nossa imersão. E então, assim, já estou nesse processo para virar educadora somática Feldenkrais, né? E já atuo com o método também na minha área, tanto na parte da neuro, como na parte dessa questão da educação consciente aí, do ser, né, do corpo. E é isso. E então, falando um pouquinho do método, né, do Moshe Feldenkrais, que é o fundador do método, ele era físico, engenheiro, e um grande amante, assim, ele gostava muito da área de esporte, né, assim, não da área em si de praticar, né, então ele era praticante, principalmente de artes marciais, né, em especial o judô,
E foi nessas questões aí de estar no meio dos esportes, jogando futebol, ele lesionou o joelho esquerdo. Então, nessa lesão, resumindo, assim, ele precisava fazer uma cirurgia. E naquela época, né, alguns anos aí atrás, não era garantido que ele iria ter uma grande melhora. Então, ele recusou fazer essa cirurgia e foi partindo dessa lesão no seu joelho esquerdo que ele foi desenvolvendo um autoestudo, né? Uhum. Então, ele foi se percebendo, ele foi se analisando como ele movia, né, o corpo, quanto, né, de esforço que ele estava fazendo nos movimentos, as compensações que estavam sendo criadas através disso. Enfim, ele foi se estudando e foi descobrindo essa questão, né, de você ter consciência de como você faz o seu movimento, a diferença que isso gera na qualidade das suas ações. E através disso ele foi se aprofundando. Então ele foi fazendo outros estudos do comportamento, da biomecânica, foi agregando, né? Então o Feldenkrais, assim, ele foi agregando muita coisa mesmo. E até chegar, né, a ganhar um pouco mais de visibilidade, ele começou primeiro com os atendimentos individuais, inclusive de pessoas, de crianças com patologias neurológicas, e Uhum. aos poucos ele foi abrindo, né, até com a galera motivando ele a expandir, né? Então foi quando ele passou a dar as aulas em grupo e as pessoas a conhecerem um pouco mais o método, né? Então, assim, veio justamente o método nasceu dessa questão de uma lesão, né? Então, se autoconhecendo, o Feldenkrais nos deixou essa ferramenta também de um autoconhecimento muito consciente por meio do movimento. Que demais. Isso a gente está falando de. Acho que ele nasceu em 1900, né, Val? Já tem um tempo, acho que é 40, acho que ele nasceu em Tá, 40 e morreu em 84. tá. Então você vê, né? Mais um, porque na yoga a gente tem muitas referências de mestres que criaram algumas abordagens da yoga, porque o yoga tem 1 milhão de também estilos e abordagens, com a mesma raiz, lógico, mas vindo de uma necessidade própria, de sentir o corpo, de estar presente no corpo, de vivenciar e de falar, calma aí, tá acontecendo alguma coisa aqui. E isso é presença absoluta, né? Que a pessoa precisa ter. Então, é muito legal porque isso é totalmente somático, né? Quando a gente fala de soma, é o corpo vivo, é o corpo que sente, né? O Thomas Hanna, que cunhou mais esse termo da década de 40, Educação somática. isso, que trouxe a questão da educação somática, e é legal também, acho que eu nunca li essa frase, eu sempre anotei aqui no papelzinho a frase para trazer, mas nas outras lives sempre passa batido, né? Tudo que a gente quer falar, mas acaba passando. Eu acho que eu vou até ler o que eu trouxe aqui, porque ele traz exatamente isso. É um corpo que sente, porque a gente fala, tá, corpo vivo, ai, tá, nossa, grande definição, corpo vivo. Mas é um corpo de fato que a gente está tão hoje automatizado que, no fundo, se a gente for ver a maioria de nós, a gente não está nem sentindo o que está acontecendo com a gente. Não está aqui Quase nada. sentindo o coração batendo, não está sentindo uma emoção, né? A gente pode, a nível mental, energético, espiritual, físico e emocional, quando a gente fala um corpo que sente. E isso que é soma. Esse corpo extremamente consciente. Então, ele fala aqui que os somáticos é a arte e a ciência de um processo relacional interno entre a consciência, o biológico e o meio ambiente. Esses três fatores vistos como um todo agindo em sinergia. Então, olha que rico, é uma conexão comigo mesma, de mim comigo mesma, do meu corpo com a minha mente, que tudo é um, né? A gente fala corpo, mas é tudo um, mas junto em relação, eu tô com o outro, eu tô com a natureza e tô com o outro, né, como símbolo do infinito, o que, né, o que relaciona o que eu faço reverbera lá e o de lá reverbera aqui, né? Isso é somático, né? Algo tão grandioso, eu acho. Eu sou tão fã dessa palavra que cada vez mais eu estudo, que nem eu sei ainda a grandiosidade, tudo que ainda tem. Mas é um processo relacional, de um para todo, de todo para um, de tudo junto, é uma integração global, né? Essa influência mútua, né? Do dentro e fora. Então, Exato. nós,
E é necessária essa influência, né, Nath? Porque o fora ajuda, não só influencia, como também nos ajuda a nos percebermos, e nisso nós percebermos, nós também conseguimos perceber com mais sensibilidade o fora. Então, assim, como a gente diz, né, didaticamente, assim, a gente fala separado, mas isso está a todo momento ali entrelaçado e não tem como falar, isso que é uma coisa, como você disse, mente uma coisa, corpo outra. Não, é realmente uma soma. É uma soma. E é lindo isso, né? Em Muito. imersão, em retiro, que né, a gente pôde agora, tá fresquinho aqui no nosso sentir, né? A gente pôde degustar muito do que é, né? Estar em relação ali, toda hora ali na prática, você com você mesmo e com a sua consciência, mas toda hora ali a gente estava no grupo e as trocas fazendo essa relação, porque o que o outro sentiu e o que o outro relatou, depois reverberou em mim, quando ele traz para a roda, né, numa fala. Sim, Então, exatamente. é sensacional mesmo. Bem-vinda, Sim. Paty. E isso muitas vezes, né, o que o outro está ali verbalizando sobre as sensações dele, clareia muita coisa sobre você, né? Então você fala assim, nossa, eu não tinha prestado atenção que isso, não exatamente igual, né? Porque cada um na sua singularidade vai sentir, receber o movimento, a instrução do seu jeito. Mas a sensação faz você levar até mais atenção, né? Aquilo que ocorreu com você durante o movimento e o pós. Então, essa troca realmente com o grupo faz total diferença, né? Na reverberação pós-prática. Uhum. Extremamente rica, Val. E a gente ama falar, lógico, né? Tem 1 milhão de coisas que a gente quer trazer e vai se empolgando, mas voltando ali a te dar aquela palavra do onde nasceu, né? Do Moshe Feldenkrais. Moshe Moshe Feldenkrais. Feldenkrais. E dizendo assim, né? Uma introdução, um resumo, porque deve ser, é tudo, né? Assim como yoga é tudo, não existe uma definição. Então, o que é exatamente o Feldenkrais? Quais são os pilares, base, né, para as pessoas conhecerem, né? A gente já sabe, é uma técnica de educação somática e 3 pontinhos. Bom, Nádia, dentro até da minha vivência, né, com o método, eu falo que a principal é até o nome, né, até o famoso livro dele, né, Consciência pelo Movimento. Então, o método Feldenkrais, ele vem com essa questão de você aprender mais sobre você por meio do movimento, né? Então, é como até a gente chegou a conversar em um dos dias ali na imersão, que tem uma diferença entre você fazer um movimento por fazer, de uma forma repetitiva apenas, né? Ou imitando, ou com uma referência do outro, e você fazer consciente de como você está fazendo aquele movimento, né? Então, você vai levantar o braço, pode ser só um levantar um braço, ou de fato você sentir o que envolve levantar o braço, quanto de força que eu estou fazendo nesse movimento, as relações que vão sendo iluminadas, né, dentro desse movimento específico. Então, a questão de você sentir o seu corpo como um todo trabalhando para você levantar o braço. Então, eu acho que um grande diferencial do método é essa questão de você saber como você está fazendo o movimento. E é onde trabalha essa questão da consciência, né? De você começar a expandir a sua consciência, a autoconsciência, né? E dentro dele se tem algumas estratégias e a que eu enfatizo, né, hoje aqui um pouco mais, é a questão do foco da atenção, essa questão da gente estar, acho que você, quando você estava nas práticas, você pôde ver, né? A gente está sempre ali iluminando alguns focos de atenção Sim. para te dar uma. Não é nem para te falar, olha, faz assim, né? O certo ou errado. Não, mas é para você poder falar, olha, iluminar para você. Olha, tal parte está realmente. O que está acontecendo nessa parte? O que está acontecendo nessa? E como essas partes se entrelaçam e se ajudam durante o movimento, né? Então, ter a atenção de como você está fazendo o movimento é uma chave também para trabalhar essa consciência, né? E
Uma outra também é a questão do movimento ser lento. A gente está acostumado com atividades que exigem movimentos até rápidos, enfim, não que seja ruim, mas quando a gente está falando de uma questão de você aprender ou reaprender sobre o seu movimento, como você faz, a questão do movimento lento, ele te ajuda muito, ele facilita o aprendizado, né? Principalmente nós adultos que já carregamos hábitos de movimento. Então, assim, a gente precisa ter uma atenção um pouquinho maior, né, para poder desenvolver, para compreender com mais clareza sobre nós, né, através, no caso, usando o movimento. Temos, acho que também a questão da respiração, né, que a gente estava conversando, a respiração que é um dos fatores, não digo nem que ela é uma estratégia, tá? Eu usaria ela como essa questão, um pontinho que dentro das práticas, a gente sempre também leva foco de atenção para a respiração como um meio para você aprender a identificar quanto de esforço você está fazendo, né? Quanto de força desnecessária você está colocando num simples movimento. Porque a respiração ela é um parâmetro. Quando a gente está colocando muita força, a primeira coisa é prender o ar. Sim. Então eu colocaria não como uma estratégia, mas como uma das ferramentas, vou dizer assim, não sei se é o melhor termo, que a gente tem dentro também das práticas que iluminam a questão de a gente aprender o quanto de esforço a gente está fazendo desnecessário dentro de um movimento, dentro de uma ação. Né? Então eu ilumino mais essas estratégias. Assim. Tá. Não sei se ficou clara ou tem alguma outra. Qual você pode falar, Nath? Super, claríssima. A questão a gente conversa, estuda tudo sobre educação somática, mas a questão é vivenciar, né? A gente aprende vivenciando. E aí, colocando um pouco da minha experiência para trazer mais palavras no que você falou, Val, eu acho que o que me chamou a atenção, que eu te falei há 10 anos atrás, lá numa aula da Alessandra, no Yoga Art, um estúdio aqui no Morumbi onde eu moro, e eu lembro que era essa repetição, essa questão da paciência. E eu sempre mesmo, né, da yoga, que inclusive a gente vai, as nossas áreas de atuação é muito para curar a gente, né? Então eu, como uma pessoa sempre muito ansiosa, caí numa aula dessa e falei, puta que pariu, que horas acaba, sabe? Tipo, tô aqui exagerando, mas foi engraçado, porque mexeu, né? Foi mexendo, eu fui entendendo, foi mexendo muito com o emocional. Eu tava mexendo, eu lembro, era o movimento de mexer braço e cabeça no solo. E eu lembro que aquilo, tipo, era 1 hora, e muito louco, a mente acelerada. Nossa, mas que mais que vai ter? Assim, né? Aí, ali, o diabinho ali falando, nossa, que horas que vai acabar? Nossa, só isso? Nossa, chega, nossa, já aprendi, já. E aí, muito louco, porque você tem que passar por isso, né? Exato. É que nem uma relacionando com uma meditação ativa que eu dou para os alunos em retiro, que a gente fica 1 hora ali chacoalhando. E aí eu falo para os alunos, eu falo, espera, porque a gente tem um processo mental que é espera, vai vir 1 hora que você tá com raiva, que você vai falar que horas vai acabar, o que eu tô fazendo aqui, por que eu vim fazer isso, o que isso está me agregando, vem julgamento, vem a mente entrando muito. Aí a gente tem que passar por isso, acolhendo, e depois que passa essa nuvem muito mental, puta, parece que abre um processo que é inexplicável, que aí é o processo que eu acho que você tá na consciência. Abrir um portal de consciência. E aí, voltando, eu lembro que na aula foi isso. Veio muita coisa. Aí, no final da aula, eu falei, nossa, que incrível, porque mexeu com o meu estado de presença, mexeu muito com a minha emoção ali, com a ansiedade, como eu estava lidando com aquilo. E no final veio uma sensação de abertura tão grande e até de um alívio de uma dor física que eu estava no pescoço, que eu voltei para as aulas. E aí, recapitulando, agora no retiro, na imersão com vocês, eu pude sentir isso. A gente ficou ali 3 dias fazendo prática toda hora, e se for contar no dedo as práticas e os movimentos que a gente fez, foram 5, 6. Mas o quanto que a gente tomou de respiro, tempo e espaço para toda aquela magia acontecer. Que seja uma redução de dor, essa magia, uma dor física, ou seja uma abertura muito
grande de um processo de consciência, ou Sim. seja, um relaxamento muito grande, que aí eu linkando com os meus estudos de trauma, relaxa muito o sistema nervoso. Sim, O sim. método, eu digo assim, ele faz a gente entrar no sistema nervoso parasimpático, né? Ah, sim. Mas parando de falar um pouco e te dando esse gancho aí com tudo isso que eu trouxe. Não, mas é isso mesmo. É que assim, né? Essa questão da agitação, como você falou, da ansiedade, isso também está dentro dessa questão habitual nossa, né? Então a gente está até sendo muito estimulada a correr sempre, né? A estar fazendo tudo rápido. Então, até as nossas atividades é aquela coisa, só tenho meia hora para isso. Então, a gente também está habituado a ter atividades que estimulam mais isso. Né? Você só tem meia horinha, então faz isso aqui que é rápido. E justamente o método ele te puxa para uma centralidade que, para quem tem essa mente muito agitada, é mais difícil a princípio. E isso também faz parte da reaprendizagem que o método quer, né? Assim como eu vejo, né? Porque os meus pacientes, também uma grande parte chega, né? Não necessariamente os pacientes que têm alguma patologia neurológica, mas a galera que vem por questões de postura, por questões de dores, como você colocou, né? Na cervical, vem desse histórico. E alguns estranham realmente. Nossa, meu Deus, eu vou ter que ficar parado, prestar atenção em mim. Como é isso? Né? Assim, como prestar atenção na minha respiração, né? E, é só isso? Só que só isso é o simples que funciona, né? Como você diz, depois te dá um relaxamento e alivia a sua dor, melhora a sua mobilidade, o seu alinhamento espontâneo do corpo, enfim, muitas outras vantagens. E justamente a questão da repetição, dos movimentos serem repetitivos, e que não é uma questão de uma repetição mecânica, né? Como uma série, por exemplo, se a gente catar aquelas séries de musculação, né? E só para dar uma enfatizada, que não é uma repetição mecânica, né? É você fazer o movimento não com números certos de repetição, então não é uma coisa de 10 vezes. É você repetir justamente sentindo até onde é confortável para você repetir e com a atenção de que cada vez que você repete, o movimento acontece de forma diferente. Putz, Né? Essa é outra coisa que a gente não tem. A gente não tem consciência disso no nosso dia a dia. A gente faz a mesma ação e a gente acha que está fazendo igual. E quando você está com um foco de atenção e a consciência sobre como você está fazendo, você fala, nossa, eu fiz, sei lá, várias vezes o movimento ele não saiu em nenhuma igual. Né? E é onde começa a diversão para alguns. É onde que tira o foco da agitação, aonde a mente vai acalmando, porque você muda o foco da atenção. Então, sua mente estava agitada com um fluxo de pensamentos. Mas quando você começa a fazer um movimento e tem alguém sugerindo, olha sua atenção, e o seu ombro? Tá mexendo assim? Sua perna. Vai mudando esse foco. Então, é onde vai ajudando você a relaxar e vai internalizando o aprendizado. Né? Uma mente agitada não aprende. Então, o Feldenkrais também traz muito isso de para você aprender, principalmente na fase adulta, você tem que baixar o seu nível. Então, baixar o seu nível de agitação. Justamente, o sistema nervoso está ali, com um monte de ruídos. E você alimenta isso, o que você vai aprender sobre você? Nada. Então, você tem que dar essa acalmada e dentro dessa lentidão, da repetição, você vai conseguindo se conhecer e ver o seu parquinho de diversões, né? Que essa foi até uma expressão que a gente usou. É isso, você descobre o quanto você a riqueza que você né? Como eu não gosto muito de falar, o corpo, né? Você, o ser todo, em todas as suas dimensões. Então, essa questão que você trouxe, né? Eu comecei agitada e, nossa, tem que repetir. E aí você colhe essas vantagens, principalmente dor, né? As pessoas que têm uma dor pontual fazem tratamentos pontuais, né? E aí você vai numa prática, acho que nem a minha dor é aqui no cervical, né? No pescoço. Às vezes a gente faz uma prática que nem mexe com a cabeça, muito menos com o pescoço. Mexe com as pernas, com o quadril, e a pessoa tem um alívio ali. E aí é onde também bota aquela curiosidade, como isso aconteceu? Aí começa a vir a querer fazer mais e mais, né? Então, assim, também vai mostrando as relações do nosso corpo toda, né? Essa globalidade, e trazendo essa vantagem de relaxamento, dessa questão de alívio de dor e tudo mais. Uhum. Nossa, é tão incrível esse tema que dá para conversar muitas horas, né? É apaixonante, né?
Porque a gente vai relembrando do que a gente mesmo já viveu em práticas, em cursos, né? Me veio muito que é isso que você falou, né? Vamos usar a palavra cura, mas enfim, né? A palavra transformação, né? A gente mesmo consegue se curar se autotransformar, né? E é como se é isso que você falou, assim, é mais simples do que a gente imagina, né, Val? É só trazer a atenção, o só, né? O só, entre aspas. Trazer a atenção, respirar e repetir, repetir, repetir. Que vem, assim, mais uma enxurrada de novas percepções. Eu acho que eu saí, assim, da imersão com essa definição para mim. O Feldenkrais é uma prática simples, uma ferramenta simples, poderosa, de autocura, e de multi ou de infinitas percepções. Então, ajuda a gente a voltar a sentir, a se perceber, através do físico, óbvio, porque eu estou ali percebendo 1000 vezes, infinitas vezes o braço subir e descer numa prática, mas de repente o meu foco foi lá para a lombar, e de repente veio uma emoção e o meu foco foi para assim, um sentimento, uma emoção que veio, e aí de repente aquela dor lá em cima passou e, enfim, e uma magia, uma transformação aconteceu no meu ser, no todo, né? Então, e me relaxou no final das contas, né? Relaxou meu sistema nervoso. Então, é muito bacana mesmo, Val, essa questão da gente se permitir a lentificar os movimentos. Hoje em dia, numa sociedade tão corrida, né? A gente se permitir mesmo... Desculpa, pode falar. Pode ser. Eu acho que a gente... eu ia falar que... Não, fala, Nath, termina. A gente se permite estar nesse lugar de deixa eu testar o que é ficar aqui uma prática, 1 hora, respirando e fazendo um movimento lento e só observando várias percepções e sensações que vão surgindo, né? É totalmente o ao contrário do que a modernidade traz pra gente de correr ou de fazer algo fast pocket, rápido no meu horário de almoço, né? Exatamente. E é como até um termo que você usou em uma das conversas, refinar o sentir, né? Então, refinar a sua sensibilidade. Porque é aquilo, pergunta para a pessoa, você está sentindo? Não, eu estou sentindo. Mas quanto você está sentindo? Então, você vê, dentro de uma prática, você começou sentindo o braço, que era o que estava sendo sugerido, mover, e logo em seguida já te iluminou uma lombar, e dentro disso te iluminou uma emoção, um pensamento, e que são coisas que você não consegue captar tão facilmente na correria, né? E então, assim, hoje a gente fala qual é o nível do sentir, né? Você está sentindo, claro, você está agora aí sentado, você está sentindo que você está sentada, você tem um sentir da emoção, do pensamento que você está tendo agora, mas trabalhar esse refinamento, né, dessa sensibilidade, tanto vamos colocar questões físicas do próprio corpo, né? Você sentir de fato como o seu dedo está mexendo, como a sua cabeça vira, é legal, mas o quanto você vai aprofundando nas camadas do sentir, vai te ampliando muito mais. E vai trazendo essas questões dessas emoções guardadinhas, né? No quartinho do fundo, que foi também uma das expressões que a gente falou na imersão. E essas emoções que a gente muitas vezes não tem ideia do quanto estão influenciando o nosso comportamento, né? E, consequentemente, mexendo com os nossos movimentos, né? Então, essa questão também da gente ver tudo muito fragmentado, não vê o quanto uma coisa está interligada na outra. E é uma das surpresas também das pessoas, às vezes, durante uma prática. Eu tô mexendo na minha lombar, mas me veio uma memória, me veio uma emoção que eu senti um tempo atrás. Então, assim, como isso? Pois é, o corpo registra, né? Tudo que a gente está vivendo, a gente está registrando, né? As nossas inteligências estão registrando, principalmente aquilo que a gente não está percebendo, né, Nath? Porque essa questão do consciente e subconsciente. E durante uma prática, isso sobressai muitas vezes, por conta desse refinamento do sentir. Totalmente, por isso que, né, é uma prática que ela né,
para atingir dores, a princípio, né, reabilitar dores físicas, neurofuncionais, mas também psíquicas, né? Porque se a gente está falando de corpo, gente, né, não precisa ser necessariamente fazer uma terapia ali, óbvio que precisa também, mas muitas coisas que a gente começa a mexer no corpo despretensiosamente, por isso que é bom sempre o profissional entender um pouco da psicologia, e de uma educação emocional e etc. Porque vem, a gente está com um ser na nossa frente, seja aluno ou paciente. Sim. Então eu estou mexendo em coisas muito sutis e refinando o sentir, refinando percepção, que vai abrir caixinha de memória, vai abrir trauma, vai abrir sensações, né? Numa aula de yoga, quantas vezes eu já vi e eu mesma, de repente comecei a chorar. Às vezes um movimento, uma respiração me desencadeou algo. Aí legal, aí a gente pega isso e leva depois para terapia, né? Então assim, são informações que a gente vai colhendo. E aí, Val, eu vou até tem uma pergunta aqui, mas a gente já entra nela. De repente, dando um exemplo, assim, não sei se você quer trazer nessa combinação que acaba, né, no total, assim, de algum paciente, né, algum caso super legal que deve ter vários, né? Mas o que te marcou, que você queira trazer de recuperação, de transformação? Dentro desse trabalho, né, com o método Feldenkrais, que eu já uso, né, já é uma ferramenta que eu uso ativamente nos meus atendimentos, ele tem realmente, assim, trazer o resultado, né, para as queixas da galera está sendo, assim, fantástico. Então, assim, eu acho que dentro da neuro, tenho muitos casos legais, mas eu vou trazer, acho que é uma coisa que muita gente vem procurar, por exemplo, por questões posturais, né? Então, uma das coisas que a galera fica muito espantada é justamente de vir procurando uma questão de correção postural, aquela correção mecânica, e você começar a descobrir um alinhamento postural espontâneo, por exemplo, por conta da reorganização que você está causando no seu corpo, né, como um todo. E muitas vezes também, através desse trabalho de autoconhecimento mais refinado, vir essas questões das memórias e o quanto elas estão influenciando, né? A memória, as emoções. Porque quando a gente está falando de postura, né? Então o paciente vem com uma questão de, eu quero arrumar a minha corcunda. Mas o que está influenciando nessa corcunda? Não é só necessariamente a questão estrutural, músculo, né? Tem uma questão de uma postura de proteção, uma postura que, quando você está com medo, de insegurança, tem muitas coisas associadas, né, Nath? Você que até está estudando aprofundado essa parte de trauma. E então, assim, o quanto essa questão de postura está ligado com essas questões também de emoção. E quando você está forçando essas correções, não está indo. Mas por quê? Porque os bloqueios são até maiores do que a gente imagina, mais do que o músculo somente, mais do que só a estrutura. Então, uma grande parte dos pacientes que conseguem atingir esse objetivo, né, de me realinhar e de forma natural, sem forçar, é dos resultados mais que eles ficam mais espantados e que eu tô aqui diariamente tô podendo vivenciar com eles. E também em mim, né? Eu acho que eu sou praticante do método, ele me ajuda muito, também faço yoga, e justamente eu trago muito do que a gente faz numa prática para uma aula de yoga. A consciência que ele me trouxe durante a aula de yoga faz com que eu vá trabalhando com respeito comigo, né? Então eu estou ali, eu ainda não consegui chegar naquela postura, opa, respeita, né? Ou então sentir, nossa, hoje eu tô me sentindo assim, né? Tô meio para baixo. Dentro daí, como isso vai refletir no meu movimento dentro de uma aula de yoga, né? E esse autoconhecimento, assim, um pouquinho mais refinado, venho desenvolvendo com o método Feldenkrais. Uhum. E Val, acho que é muito bacana, né? Porque é isso, você vê a pessoa, o ser entrando, né? Você não vê uma corcunda entrando, né? Então, sempre a gente traz uma dor, né, pontual, quando a gente procura uma físio, e principalmente, né, ali o Felden, né? Que você está trazendo o método Feldenkrais.
Mas é isso, vocês vão ajudar o paciente, aquele ser, expandir a percepção dele, que o corpo ele é tudo integrado, corpo, mente e alma. E eu acho que vai muito aí o segredo, a magia, né? O foco vai para tantas outras coisas que de repente a corcunda dele parou a dor e ele a inteligência do corpo se realinhou, Exato. né, Val? Depois de algumas sessões, né? E de forma natural, né, Nath? Sem que você force, né? Não precisa ficar tacando o ombro. Foi de força, você só deu condições para suas inteligências viverem, né? Perfeito. E a Tá, ela perguntou aqui, Val, se o trabalho do Feldenkrais, o método, ele é feito individualmente ou coletivo ou ambos? Ele pode ser tanto individual como coletivo, né? A prática, ela pode ser, né, uma condução dos movimentos, as sugestões de movimentos, e pode ser feita em grupo e no individual, né? No individual, ainda que a gente tem a questão, tem uma das ferramentas também que a gente usa é o toque, né? Então a gente usa a linguagem do toque, e que a gente aplica isso mais quando é uma pessoa só, né? Porque quando os grupos são muito grandes, fica difícil de você fazer esse atendimento individual. Então, no processo individual, a gente pode tanto conduzir uma prática, mas como também utilizar o toque como um meio de conversar também, de trazer essa autoconsciência, né, para a pessoa. E acho que você recebeu um pouquinho do toque ali na imersão, e você pode sentir, né, a informação que o toque traz sobre você, sobre como você está fazendo o movimento, como o movimento acontece no seu corpo, né? Então ele Uhum. pode ser tanto dos dois, assim como pode ser feito online ou presencial também. Tá, perfeito, Val. Então a gente está falando, né, de uma abordagem de educação somática que traz a gente cada vez mais em contato com o nosso corpo, por meio, né, tentando dar uma resumida, o que é difícil, mas por meio de um processo de presença, de consciência, por meio da respiração. E a condução principal é sempre condução de alguns movimentos, né? Onde você vai fazendo movimentos simples, né, Val? Onde você vai levando a pessoa a repetir aquele movimento e vocês vão agregando convites. Agora mexe o braço, mas agora experimenta mexer a cabeça oposta ao braço. Agora sente os pés no chão. Vocês vão mudando focos e intenções dos movimentos, mas eles sempre são leves, né? Simples, com a respiração. E além disso, tem os toques. Teria mais alguma coisa especial que você acha importante desse resumo? Só o que eu gosto de enfatizar é que nessas questões de sugestão do movimento, porque tem várias atividades que sugerem movimentos também, né? Mas a diferença é que você faz o movimento de acordo com como você consegue, como você compreende. Então, quando a gente está sugerindo fazer, por exemplo, o vira-cabeça, ou levanta a perna, ou o braço, a gente não está sugerindo que a pessoa faça de um jeito certo, né? Então, essa sugestão, ela dá essa liberdade da pessoa compreender e fazer dentro daquilo que é confortável, dentro do limite. Dali, ela já aprendendo a ter um respeito, né, por si e respeitando o seu movimento, assim. Então, isso é uma das coisas que... porque quando a gente fala assim, tem sugestão de movimento, as pessoas já imaginam aquela coisa de, você vai fazer assim, vai levantar o braço desse jeito. Não, a sugestão é justamente você fazer o movimento como você compreende, e aí durante a gente vai fazendo esses convites, né, de mudança de foco de atenção, da intenção também do movimento, para você ir aprendendo cada vez mais a diferenciar um movimento do outro, e assim você explodir as suas sensações, né, que você vai dando mais condições para o seu corpo descobrir e aumentar repertórios, né, não só de movimento, mas de captação de sensações aí. Não, eu adoro essa frase, né? Aumentar repertório de sensações, emoções e tudo mais através dos movimentos, né? É Exatamente. muito potente, muito vasto, muito rico isso. Val, uma dúvida que eu tenho e que eu acho legal, que às vezes até para fisioterapeutas ou para quem trabalha com pacientes neuro, né? Como a gente está falando de um processo de consciência, né? Diferente,
né? Eu vou sugerindo conduções, a pessoa que não tem nenhum distúrbio, ela vai conseguir executar. E em pacientes neuro, é, como que é feito, né? Porque é mais difícil, né, essa consciência, né? Em muitos distúrbios, né? Aham. Então, assim, claro que tudo vai dependendo da patologia, né? Quando não tem uma questão, um acometimento neurológico muito grande, principalmente de entendimento, né? Então, as pessoas que às vezes têm aquela dificuldade de entendimento, é onde entra a linguagem do toque, né? Então, aquilo que eu não consigo conduzir verbalmente, eu uso o toque. Então, sim, tem pacientes que às vezes têm um caso neurológico, por exemplo, teve um derrame muito forte, e não tem a compreensão, então, eu posso falar, ele não vai conseguir compreender. Mas o toque guia isso. Então, eu quero que ele sinta a diferença de um movimento de uma parte para outra, para organizar essa informação naquele cérebro que está machucado, né? Porque a doença a neurológica, ela está ali, machucando o cérebro, dificultando ele de compreender o estímulo, né? Então, o toque nesse ponto, ele ajuda, ele é a grande ferramenta para esses casos mais críticos, vamos colocar assim. Agora, em pacientes que têm uma doença neurológica, então eu vou pegar um caso de uma paciente minha que tem Parkinson. Então, ela tem essa questão compreensão boa. Então, você dá a sugestão, ela vai. Só que tem uma dificuldade, vamos dizer assim, no fazer, né? Então, com ela dá tanto para eu colocar a parte de condução, e deixar que ela faça realmente como ela consegue, e às vezes entrar com a questão do toque para poder direcionar um pouquinho mais aquela informação, né? Então, assim, no caso de pacientes neurológicos, eu uso tanto a linguagem do toque como a verbal. Tudo vai de acordo com o grau da lesão. Perfeito. É muito lindo. Tem uma técnica da Yolanda, depois eu posso trazer mais aqui no Insta e deixar escrito, vou pesquisar exatamente o Insta, e ela trabalha com os movimentos em pacientes neuro também, né? E é muito lindo, assim, principalmente criança, né? O neuro... Exatamente. O próprio Feldenkrais. E é muito Feldenkrais lindo a cresceu nisso. recuperação, porque a princípio você fala, alguns tipos de neuropatologia, a criança, né, o paciente não vai ter a consciência, mas tem, em algum nível tem. E aí consegue fazer alguns movimentos que não fazia antes, enfim, é um outro tema. Até me veio aqui de chamar, de tentar buscar também essa metodologia para trazer em alguma conexão somática. Sim, porque é isso, né? A gente tem costume de ver, o cérebro tá com algum problema, vamos falar grosseiramente, né? Teve uma lesão ou uma doença, no corpo não vai mais aprender, a pessoa não vai ter como reter, né? Então, por exemplo, rapidamente, eu tive um caso de um paciente que, devido a uma queda, teve um traumatismo e a área que foi lesionada do cérebro influenciava na memória. Então, vamos dizer que ele não tinha memória recente, né? Então, era aquela pessoa que esquecia das coisas muito rápido. Então, a maioria dos médicos condenaram. Ele não vai evoluir mais. Ele tinha um problema de andar muito grave, ele não conseguia andar sozinho, ele sempre caía para um lado e tudo mais. E já estava ali há 4 anos nessa condição e os médicos falando, não tem mais evolução, o caso dele já estava perdido. E foi justamente com essas ferramentas que vieram através do método Feldenkrais que eu tive as minhas dúvidas também. Eu falei, gente, como ele vai reter o aprendizado se ele não tem memória? Porque ele está usando ela a todo momento, né, para registrar. Mas é isso que a gente está falando. A inteligência do corpo é tão grande e tão linda que foi usando o próprio toque, a própria condução do movimento, que eu vi uma evolução em 6 meses de uma pessoa que estava literalmente condenada pela medicina, que não iria mais ganhar nada, e em 6 meses a pessoa está andando de uma forma natural, sabe? Aquela não caindo mais. Ele ganhou uma qualidade de vida que hoje, inclusive, ele está morando na praia. A evolução dele foi tão grande, inclusive de memória, Nath. Então, ele entrava aqui no meu consultório. A princípio, ele era aquela coisa, não tinha memória, não sabia onde ele estava. Mas com o decorrer do tratamento, eu abri o portão, ele já sabia o caminho. Isso me espantou, porque eu falei assim, gente, e isso através dessa consciência, sabe? Que veio com o toque, que veio com a condução do movimento.
Então, sim, gente, assim, o corpo, ele é lindo, inteligentíssimo, a gente só tem que saber dar boas condições. E aí, essa é a minha paixão pelo método, porque ele dá essas condições com respeito, sabe? Ai, que lindo, Val. Nossa, até uma linda frase, né? Para fechamento de, né? O corpo ele se reajusta, né? O corpo ele, acho que eu postei isso uma vez, um dia. O nosso corpo ele é tão sábio, inteligente, é uma inteligência inata, né? Que ele faz sempre tudo para nossa sobrevivência. Até às vezes o que a gente acha que, entre aspas, é uma desorganização, que é uma dor, seja física ou psíquica, é algum ajuste para sobreviver. Ele está se reorganizando, né? A gente só tem que saber dar condições. Dar condições, exatamente. Que lindo, Val. Respeitosas. Eu gosto, vamos colocar condições respeitosas, né? Vamos criar essa expressão, Nath, porque é com respeito, né? Respeitando a inteligência natural dele, né? Então, assim, se você respeita o seu corpo, a sua existência, você vai ter uma qualidade de vida e de ação, de movimento infinita. Ah, eu não consigo acabar essa live porque já quero puxar outro gancho. E vai indo. Porque que eu falo, né? Vou fazer uma live entre 45 e 50 minutos, mas de repente essa vai para uma hora. É, de puxar o gancho que, assim, estudando, né, sistema nervoso, trauma, né, não tem como isso fica aqui na minha cabeça, não tem como, né, ficar vivo quando eu estou numa conversa, eu ouço outros profissionais, que calha muito com a teoria polivagal, que é Uhum. do neurocientista, o Stephen Porges, onde ele estuda cérebro, e ele fala que para qualquer cura, qualquer tratamento, de qualquer médico, psicólogo, terapeuta, etc., a segurança é o tratamento. E entra exatamente no que você está falando. A gente só vai aprender, se trouxe lá no começo, Val, se o meu sistema nervoso, né, a minha cognição aqui, a parte da frente do cérebro, ela só abre para um aprendizado se eu estou relaxado a nível do sistema nervoso, ou seja, se eu estou seguro, se eu me sinto segura com aquele profissional, naquele espaço, se eu estou tendo uma condução amorosa, acolhedora e respeitosa, eu baixo a guarda, é como se o sistema nervoso, o cérebro fazer, tipo, relaxei. Aí a magia acontece, tipo, infinitamente, tudo pode acontecer, assim como o caso desse seu paciente, por exemplo. Então, são coisas que às vezes está muito ainda fora do nosso entendimento mental da gente querer entender os porquês ainda. Né? O ainda, talvez a gente nunca entenda, mas assim, é dar espaço, tempo, e essa questão da presença respeitosa, do acolhimento, né? Já comprovado, né, pela ciência, que é a segurança por si só já cura, né? Já Sim, transforma. a gente não consegue aprender estando em estado de alerta, né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação com as crianças. A criança, ela aprende brincando. Por que que nós adultos temos que aprender na base da obrigação ou da dureza? Né? Você pode ver que você cata uma criança e você força ela a aprender quietinha, ou numa coisa meio chata, que não tem cor, que não tem nada, não tem estímulo, ela não aprende. Só que a gente deixa isso ficar lá na infância e não traz para a nossa parte adulta, né? Então, acho que essa é uma das coisas que também dificulta a gente continuar o nosso desenvolvimento, porque ele não para. Então, essa questão de você baixar o sistema nervoso, né? Diminuir esse alerta que a gente vive sempre, né, Nath? A gente está aqui, você está preocupado, você está andando na rua, é medo de um assalto, é medo de não sei o quê, seu sistema está sempre em alerta. E aí você vai para uma atividade que te deixa mais alerta ainda, porque tem uma música, tem um estímulo de vai lá, faz assim. E aí você vai para uma prática que não tá ali, silêncio. Nossa, eu estou me escutando, eu estou até escutando meu corpo em alerta. E você vai baixando isso e você vê o quanto você retém, né, de sensação, de aprendizado sobre você, porque não é sobre o fora, é sobre você. Então, realmente, não tem como a gente aprender estando em alerta. Então, essa também é uma das coisas do porquê dos movimentos serem lentos, né? Para você ir baixando
essa questão do seu sistema, né? Eu falo a briguinha que tem ali parasimpático e simpático, que para você falar, não, calma aí, ó, vamos harmonizar, dar essa folga para o corpo, né? Porque o corpo, na natureza dele, ele não vive em alerta, ele fica ali alerta quando necessário. Sim. Mas o problema que da gente é que a gente está 24 horas, né? E o Feldenkrais, justamente, ele é uma das ferramentas que vem trazendo isso. Baixa. Esse é um dos estudos. O próprio Feldenkrais fez um grande estudo aí de neurofisiologia e tudo mais, comportamento, para poder até ir refinando mais o método dele e bate muito com isso, com que você trouxe, né, desse outro autor que você citou. Sim, e é muito. E pode ser muito perceptível, viu, Val, né? Também como um feedback. A sua condução gentil e amorosa e a do Hans, leve, brincando, como se a gente tivesse ali crianças mexendo ali o corpo. Isso tudo fez com que, nossa, falando, né, da minha própria experiência, eu estivesse num ambiente muito relaxada e aberta para o que eu estava sentindo, né? Eu estava me sentindo segura, estava gostoso, né? Então eu tenho certeza que isso fez parte dos reprocessamentos que eu tive lá, né? Seja a nível físico ou psíquico. Então, muito legal a gente trazer isso, né? Porque qualquer professor, fisioterapeuta, médico, enfim, de Sim. qualquer abordagem, às vezes pode ser mais simples ainda do que a gente imagina, né? Antes de começar a técnica que cada um faz, seja eu numa aula de yoga, seja você como físio, e qualquer atendimento de qualquer profissional, o quanto a gente pode dar convites amorosos, acolhedores. Isso acho que é o primeiro passo quando a gente fala em corpo, né? Corpo, mente, né? Quando eu falo corpo, esse todo, mas acolher o corpo, né? Acolher e falar, olha, checa se é possível. Às vezes as palavras e a montagem das frases são muito importantes, né? É possível levantar e tudo bem se não levantar. Qual que é outra opção que o seu braço pode agora fazer, né? Não tem certo, não tem errado, né? Tirar essa ideia do certo e errado, que acho que é a ideia que mais dificulta da gente da gente viver esse ambiente seguro. Porque a gente está acostumado, né? Ah, eu tenho que fazer o movimento, eu tenho que fazer ele certo assim. E justamente essa ambiência que você sente através das palavras que a gente usa, né, para conduzir, e vem para trazer, alimentar isso. Olha, faça do seu jeito. Faça o que é possível para você. E isso também é um aprendizado, né, Nath? Porque não é em qualquer lugar que você escuta que faça o movimento como for possível, até onde é possível para você. A gente está acostumado a receber informação contrária, né? Faça o movimento, não, tem que ir até o fim. Então, criar esse ambiente com as palavras para vocês se sentirem seguros, para todos nós, né? Nos sentirmos seguros de fazer o movimento como eu vejo, como eu sinto, sem o certo e errado, é o que dá muito mais resultados para essa autoconsciência e autoconhecimento respeitoso. Sim, acho que diria que é um dos ingredientes daquele caldeirão alquímico, né? Que parece bobo. Muitas vezes, sei lá, se a gente fosse num curso ali de faculdade, formação, e tivesse uma matéria de como falar, quais frases e palavras. Ai, meu, eu não vou nessa aula. E, cara, é extremamente, eu vejo hoje. Tipo, parece que o ingrediente 1 ali de qualquer atendimento. De qualquer, exatamente, independente da profissão. De qualquer. Val, que eu não sei mais se corta, se o Insta corta depois de 1 hora, mas a gente tem tipo 3 minutos. Assim, tô adorando, amei. Vamos marcar mais. A gente traz talvez algum tema específico. Tinha uma pergunta que a gente conseguiu responder para Pessoal, quem tiver mais dúvidas, vou deixar aqui o Insta da Val. Quem quiser contactar com ela, a gente deixa aberto esse canal. Vai ficar live aqui, vai ficar no YouTube, tá? No meu YouTube, depois eu também posto tudo certinho. E Val, para fechar, fala um pouco dos seus atendimentos nesse 1 minutinho, o que mais você quiser falar, onde você atende e etc. Bom, Nath, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu atendo aqui em São Paulo, mais especificamente São Bernardo do Campo, né, no meu consultório.
E é isso. Quem quiser um pouco mais de informações, pode estar mandando mensagem aqui no meu direct do Instagram, que vai ser um prazer falar com vocês e poder aí papear e tirar mais dúvidas também. Mas muito obrigada pelo convite, pela abertura dessa troca incrível, desse grande aprendizado que foi hoje também, Nath. Que delícia saber mais, né? Cada vez mais aprender Sim. sobre essa potência corpo. E aí perguntem, gente, também para Val, além dos atendimentos que ela faz com físio, com Feldenkrais, também ela pode ajudar vocês com as formações do Hans, desse professor dela, né? Que foi meu professor agora no final de semana, na imersão. Sobre cursos, workshops e formação do método Feldenkrais, ela também pode ajudar. Com certeza, Obrigada. só mandar mensagem. Obrigada, Nath. A Tata falando Ela muito bom, fiz uma fez um... visita com a Loren sábado. A Tata em Floripa, então tem uma professora de Felden lá, uma terapeuta Loren. Que legal, tá? A Lauren faz parte da formação junto comigo, inclusive. Que legal. Gente, obrigada a todos que puderam estar aqui, que vão assistir depois. Espero que isso esteja enriquecendo vocês, essa ideia de conectar profissionais e terapeutas. A próxima é com a Ana Altsubo, uma mestra da fáscia. Até me gela o coração aqui entrevistar ela, que ela é maravilhosa, todos nós somos, mas ela é muito mestra assim, em fáscia. E vamos estar falando com ela daqui 15 dias, tá bom? Então, obrigada a todos mais uma vez, Val. Obrigada de coração pelo Beijo.